O Brasil é um dos países que mais estuda inglês no mundo. Então, por que o nosso inglês ainda é tão ruim? Meu nome é Larissa Aparecida e eu sou professora de inglês para mulheres com foco em conversação. E neste vídeo eu vou investigar com você por que o Brasil fala inglês tão mal. Fique comigo até o final desse vídeo. Antes dos dados, deixa eu contextualizar para você. Hoje eu tenho 24 anos e comecei a estudar inglês como autodidata aos 12 anos, lá em 2014. Ou seja, metade da minha vida tem sido dedicada ao inglês. E o que me surpreende é que todas as vezes que eu vou falar com algum gringo, porque eu já me comuniquei com pessoas de mais de 50 países diferentes, já me comuniquei com gringos pessoalmente várias vezes, e a reação é sempre a mesma. Nossa, Lari, seu inglês é tão perfeito para uma brasileira. E eu comecei a me perguntar, por que todas as vezes eles se surpreendem que eu sou brasileira e que o meu inglês é muito bom? Então eu resolvi pesquisar e entender por que o inglês do Brasil é tão ruim, junto com você neste vídeo investigativo. Vamos lá! Vamos começar com os dados iniciais. Eu estou aqui no site do English Proficiency Index, que é um site que mostra o ranking mundial dos países por nível de inglês. Eu quero mostrar para vocês qual é o nível do Brasil. Essa é a edição 2025, que é a mais recente. E temos aqui o ranking dos países. São 123 países que estão aqui. Temos proficiência da mais alta até a mais baixa e o Brasil se encontra na posição 75, Low Proficiency. Ou seja, o Brasil está de 123 países na posição 75, considerado proficiência baixa. Esse é o nosso primeiro dado oficial. Agora, como é que o Brasil é considerado proficiência baixa se o Brasil é um dos países que mais estuda inglês no mundo? E eu vou te apresentar esse dado. O British Council, que é o conselho britânico criado para promover a cultura inglesa ao redor do mundo, estudou o Brasil e quanto de inglês a população fala e disse que apenas 5% da população brasileira tem conhecimento de inglês e que apenas 1% é de fato fluente. Então a estatística é muito baixa, tá? Eles têm aqui publicado um estudo entendendo o inglês no Brasil, caso você queira se aprofundar. E o Duolingo, em 2023, postou quais países mais estudam inglês pela plataforma. E olha que interessante, o Brasil se encontrou na 4ª posição em questão de completar lições. Então há muitos brasileiros no Duolingo que fazem atividade, que completam as lições e o Brasil ocupa o 4º lugar do ranking mundial do Duolingo. Ou seja, as pessoas estudam inglês, elas pelo menos tentam estudar inglês, mas quem de fato tem conhecimento é apenas uma parcela muito pequena da população, que é muito estranho, né? Chega a ser inversamente proporcional. Ao mesmo tempo, se você pesquisar, você vai ver que o Brasil é um dos países que mais tem escolas de inglês ao redor do mundo. O Brasil tem uma taxa muito grande de escolas de inglês com mais de 150 franquias espalhadas. Não fica um pouco estranho? Poucas pessoas falando, muitas pessoas estudando. Por que será que isso acontece? Agora que eu te apresentei os dados para que você veja que o Brasil está num ranking muito baixo de países que falam inglês, mesmo sendo um dos países que mais tem escolas de inglês no mundo, eu vou te apresentar o meu ponto de vista como professora e autodidata há 12 anos do porquê que o inglês do Brasil é tão ruim. Em primeiro lugar, e eu já quero quebrar esse mito com você, é de que estudar inglês basta. A maior parte das pessoas estuda inglês, mas não fala inglês. Existe uma grande diferença entre estudar gramática, regras, teorias e falar. E o que eu vejo das pessoas? Elas acreditam que precisam estudar bastante, estudar muito, para então começar a falar. Enquanto, na verdade, o processo é o contrário. Você fala enquanto estuda, fala enquanto aprende, fala enquanto constrói a sua gramática. Porque se você só estudar para então falar, você vai acumular muito conhecimento e na hora que você for falar, você vai travar. Porque tem tanta opção de coisas para você falar, você estudou tanto que você não sabe quando vai usar o quê, quando você fala isso, quando você fala aquilo. Agora, se você começa a estudar inglês e já no início pratica o que está vendo, você sabe quando vai usar cada coisa. E a sua fala evolui junto da sua aquisição de conhecimento. Ficou claro?
Um outro ponto é que as escolas de inglês do Brasil focam muito na gramática. É um estudo muito pesado da gramática, entender regras, entender conceitos, que muitas das vezes as alunas nunca vão usar. Eu mesma cheguei a estudar sobre assuntos que eu só fui estudar porque eu fui começar a dar aulas. Que eu já falava muito bem, eu já conseguia me comunicar com fluência, mas eu nunca tinha parado para estudar determinado assunto, porque eu aprendi através da interação com as outras pessoas. Então, muitas das vezes, é necessário sim que você estude, é necessário que você tenha um conhecimento, que você saiba do que você está falando. Mas se você quer falar, você não precisa se tornar especialista em gramática. Entender regra por regra. Mais importante do que entender a regra é falar inglês. Você vai conhecer pessoas que são analfabetas, que não sabem escrever, que não sabem ler, mas falam. E agora você vai me dizer então que é só a gramática que faz você falar? Não. O que faz você falar é a imersão, é o contato com as outras pessoas. Não adianta você só ler livros, estudar teorias, pesquisar, usar inteligência artificial e não interagir com as outras pessoas. Dito isto, eu trago para vocês que, na minha opinião, como especialista, o inglês do Brasil é tão ruim porque as pessoas não têm imersão, porque elas não têm inglês no seu dia a dia, porque elas não se comunicam com falantes da língua inglesa. Qual é a diferença quando alguém vai fazer um intercâmbio? A pessoa sai do Brasil, vai lá, por exemplo, para o Canadá fazer um intercâmbio. Aí fica 3 meses, 6 meses e volta falando super bem. Porque ela está imersa onde ela for, no mercado, na igreja, no trabalho, ela está cercada de inglês. E quanto mais inglês você tem, mais você passa para o seu cérebro a ideia de que o inglês é importante e que o inglês precisa ser fixado. E aí você repete tanto que o seu cérebro não tem saída a não ser entender e memorizar o inglês. No Brasil isso não é possível, porque você não vai sair na rua e de repente encontrar inglês, porque o Brasil não é um país que fala inglês. Mas é possível que você crie o seu ambiente de imersão dentro da sua casa, no seu computador, no seu celular, para que você crie o seu espaço de falar inglês, que foi justamente o que eu fiz e o que me possibilitou me tornar fluente, mesmo sem ter saído do país. Dito isso, eu vou te trazer agora soluções para você começar a mudar a forma que você lida com o inglês e você vai começar a colher resultados muito mais rapidamente. Então vamos lá. Primeiro, estudar menos, praticar mais. Se você já estuda muito, passa horas estudando inglês, você está desperdiçando seu tempo. Você precisa começar a colocar em prática o que você está estudando. Então volta lá na base, volta na raiz, no verbo to be, no simple present, no self-introduction, que é a sua apresentação pessoal, e comece a praticar. Lari, como eu vou praticar? Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é o vídeo mais assistido do canal, explicando como você faz para encontrar gringos para praticar num aplicativo chamado Discord. Lá eu te mostro como fazer sua conta, como procurar esses gringos. Você vai começar a entrar em plataformas, em grupos de conversação com pessoas de outros países, para começar a colocar o seu inglês para jogo. Não importa se você é iniciante, se você é avançado, se você está estudando inglês, você precisa alinhar uma rotina de prática. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender que o inglês nasce a partir de quem você é. Então, ao invés de você ficar estudando inglês com foco em outras pessoas, o inglês dos Estados Unidos, o inglês da Mary, o inglês do John, o inglês da Austrália, comece a trazer o inglês para o seu dia a dia. Então, por exemplo, como você fala sobre você, a sua apresentação pessoal, você aprender a falar da sua rotina, das coisas que você faz no seu dia a dia, você aprender a falar sobre a sua família, sobre o lugar onde você mora, começa a centralizar o inglês em você. Porque no fim das contas, quando você for conversar com um gringo lá fora ou pela internet, as pessoas querem saber sobre você. Então você precisa saber se colocar no mundo. Quando você vai conhecer alguém pela primeira vez, qual é a primeira coisa que você faz? Se apresentar. Então, em inglês, a primeira coisa que você precisa dominar é a sua apresentação pessoal. E eu tenho aqui uma série de lives chamada Some Classes, ensinando passo a passo de como você pode fazer isso. Já está aqui no canal. Outra coisa é que você precisa ter o inglês como algo útil para você. Você precisa ter alguma área da sua vida onde o inglês é a linguagem principal e não apenas o português. Deixa eu traduzir isso para você. Por exemplo, ter um amigo gringo. Um amigo que só fala inglês, que não fala português. Que aí você cultiva essa amizade e o inglês se torna obrigatório.
Porque se em todas as áreas da sua vida você só fala o português e o inglês não é prioridade, você nunca vai de fato precisar falar inglês. E se não precisar, não vai se desenvolver. Você precisa começar a criar situações onde o inglês é a linguagem principal, onde não tem para onde correr. Ou você fala inglês ou você fala inglês. Vai ser nesse momento que o seu cérebro vai começar a trabalhar. Opa, precisa agora me virar. Não tem mais esse negócio de, ai, peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui no tradutor, ai, peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui no português. Não. É você se virar. Então, faça um amigo gringo. Você pode entrar em grupos no Facebook, em aplicativos, Tandem, HelloTalk, onde você vai conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Vocês vão ter assunto em comum para conversar. Tá percebendo que para você aprender inglês, você precisa ter primeiro uma jornada de autoconhecimento, onde você vai saber se expressar em inglês. Depois você vai socializar em inglês, fazer amigos para colocar o inglês em prática, porque só se aprende a falar inglês falando inglês. Olha só que interessante. E esse é o ponto desse vídeo. Por que o inglês do Brasil é tão ruim? Porque, primeiro, as pessoas não criam imersão, elas não colocam o inglês na vida delas, elas imaginam o inglês como algo do futuro, daqui a 5, 10 anos, enquanto o inglês precisa ser algo do agora, do presente, para você se desenvolver. Elas estudam inglês focado nas outras pessoas e não nelas mesmas, e não praticam. Então, se você quer começar a aprender inglês do jeito certo, começar a ter uma jornada de inglês focada em conversação, focada em mudar essa realidade do nosso Brasil, porque, sinceramente, como professora, eu fico chateada todas as vezes que um gringo vem falar pra mim que, ai meu Deus, eu estou aqui no Brasil, mas eu não consigo falar com ninguém, porque ninguém fala, porque é difícil, é raro achar alguém para conversar no Brasil. Vamos mudar essa realidade. Vamos começar a subir o nível do nosso país, a subir o nível do nosso país perante os outros países, melhorar o nosso inglês, melhorar a qualidade da nossa educação juntos. E a proposta do meu trabalho é essa, é te ensinar a falar inglês de verdade. Não é estudar inglês, a entender as regras, a falar. Eu quero que você fale. Então, se inscreva aqui no canal, se esse vídeo foi útil para você, abriu sua mente, mudou sua perspectiva, se inscreva, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu a partir desse vídeo. A sua contribuição é muito importante. Já deixa o like também para o YouTube entender que esse vídeo é importante e chegar em mais pessoas. Eu estou nas redes sociais com @eularissaaparecida. Você pode me encontrar no Instagram, no TikTok. E se você quiser se tornar minha aluna, hoje eu atendo apenas mulheres, ok? Você vai achar um link aqui na descrição te passando mais informações do que você pode fazer caso haja vagas disponíveis. Nem sempre estou com vagas abertas, para então se tornar minha aluna. Eu te agradeço por ter chegado até aqui e te convido a, junto comigo, mudar essa realidade do Brasil, para que o inglês do Brasil não seja visto como algo quebrado, e sim como algo inteiro. Thank you very, very much. Let's bloom.